Olá, pessoal, programa 67 do nosso CV Connect Esportes começando. Antes da gente falar aqui sobre as ligas europeias, eu quero dar um recado para você. Se inscreva no nosso YouTube, se inscreva no nosso Spotify, ative o sininho e nos sigam lá, tá certo? Curta, comente, compartilhe. Você que gosta do Spotify, por exemplo, você pode ouvir no seu celular, pode ouvir no seu computador, em qualquer lugar onde você esteja. No YouTube também. Então, nos ajude, por favor, né? Estamos aqui hoje, mais uma vez, com o Thiago Saraiva, o rei da regata. O rei da regata, e que trouxe de novo a nossa veneziana verde itinerante, sempre saudosa veneziana verde itinerante. E o Charles, condecorado rei da Inglaterra, né? Grande Rei Charles, ou Charles, enfim. Bom, CV Connect Esportes, programa 67, edição gravada em 8 de maio, dia do turismo aqui no Brasil, essa coisa importante do nosso Brasil, e também Dia Mundial da Cruz Vermelha. Dia Mundial da Cruz Vermelha, importantíssimo no mundo inteiro. Muito bem, vamos falar agora da Copa do Rei, da Série A Team e também da Premier League. E vamos começar a falar pelo título do Real Madrid, a Copa do Rei. Real Madrid venceu a Copa do Rei 2-1 frente ao Osasuna. Meu caro Charles, uma vitória que não foi muito fácil, né? Uhum. Aquela vitória realmente com cara de final, como foi, né? E é isso assim, né? Com a dupla Vinícius Júnior e Vinícius Rodrigo Júnior e Rodrigo. brilhando, hein? Brilhando e infelizmente é é, mais um episódio de racismo quanto ao Vinícius Isso. Júnior, né? Mas Nesse caso, pela torcida do Osasuna, né? isso. E a Uhum. torcida do Madrid respondeu à altura, né? Mas eu acho que respondeu muito mais por ser um Uhum. atleta do Real Madrid do que pela causa em si. Sim. Mas, fica o registro aí de mais um caso de racismo contra o Vinícius Júnior, deplorável Uhum. casos de racismo que vem sequencialmente na Espanha, né? Mas o Sim. Madrid, mais uma vez, fez prevalecer a camisa e venceu. Uhum. O Osasuna venceu essa taça aí. E, enfim, a Copa do Rei, que para o Real Madrid não é lá essas coisas, não. Mas ela se torna Amé. importante porque é um título que você deixa de ver o Barcelona ser campeão. A ideia Sim. para o Real Madrid é essa. Mas é mais um Uhum. título, né, Thiago Saraiva? Ah, Eu acho que vocês dois já falaram tudo, Giovanni. Os brasileiros vêm demonstrando um futebol interessante aí no Real, Vinícius Júnior e o Rodrigo, né, que acabou fazendo os gols aí da vitória. O Osasuna acabou sentindo um pouco do peso da camisa do outro lado, né? E o Real que Isso. perdeu aí para o Barcelona praticamente já o campeonato espanhol. Tem um título, pelo menos, aí, né, para cantar, para não ficar atrás do rival. Como vocês dizem, o Real ganhando não é só conquistando um título, né? É tirando um título do Barcelona, né? Sempre é pela rivalidade aí, uhum. a gente vê essa questão, né? É você não só ganhando, mas tirando do adversário, né? Por mais que não seja, talvez, tão um título que eles consideram com tanta expressão, pelo menos o Real conquista um título e já agora cresce um pouco mais em níveis de moral, né, para disputar aí a Liga dos Campeões essa semana, né? Exatamente, contra o Manchester City. Contra o Jogão, hein? Manchester City, Opa, jogaço na jogaço, terça-feira. jogaço. Só lembrando que é o seguinte, a Copa do Rei dá uma vaga para o campeão para a Liga Europa do ano que vem. Só que, quer dizer, da temporada que vem, né? Só que o Madrid já está na Champions. Então, abriu a posição aqui para o sexto colocado, que é o Betis, por enquanto. Bom, vocês colocaram ali da La Liga. Vamos passar aqui só os títulos aqui, ó. Barcelona já conquistou 31 vezes. É uma inversão, né? Na La Liga o Real Madrid é que tem mais e na Copa do Rei é o Barcelona que tem mais. 31 vezes. O Atlético de Bilbao 23 vezes e o Real Madrid 20 vezes.
agora com essa conquista. Aquele negócio, o Real Madrid não dá muita bola para a Copa do Rei, mas quando chega ali na reta final, ele quer ganhar, né? Tanto é que nos primeiros jogos da Copa do Rei, ele bota lá o Castilho, o Sub-20, tanto faz. Uhum. Atlético de Madrid 10 vezes campeão, Valência 8, Zaragoza 6, Sevilha 5, Espanhol 4. E aqui uns times que não existem mais, né? O Racing de Irún 4, Real Sociedad 3, esse ainda existe. Betis 3, Na Corunha 2, Arenas Clube 1, Mallorca 1 e o Levante 1 são os times que já ganharam a Copa do Rei. O Osasuna fica sem a Copa do Rei. Vamos lá. Agora vamos para o Campeonato Italiano. O Campeonato Italiano teve 3 confrontos diretos lá em cima. E vamos Rodada lembrar, quente, viu, Giovanni? Rodada rodada quente. quente, que foi ótima para os times de Milão e péssima para os times de Roma, né? A começar pela Lazio. A Lazio, aliás, Milan, né? Milan venceu a Lazio por 2-0, se aproximou ali da Lazio, se aproximou também da Juventus, embora a Juventus tenha ganhado, mas a briga pela Champions League, pelas vagas da Champions League, está quente no futebol italiano. Thiago Saraiva, o que você pode falar disso? O Milan mostrando força. Às Mostrando vésperas de força, né, jogar a Giovanni? A gente tem um semifinal da confronto Champions, aí. né? Temos um confronto aí, como você bem colocou, as duas equipes de Milão venceram, né? E tem um Uhum, confronto entre elas essa semana aí pela Liga também, né? O Lazio brigou o que deu para brigar, né, Giovanni? Acabou ganhando os jogos que precisava ter ganho para ter evitado aí o título do Napoli, mas acabou não evitando, né? Então, o Napoli acabou por suas próprias forças semana passada. A gente trouxe aqui no nosso programa, que o Napoli acabou conquistando o título do campeonato italiano. É muito interessante ver, novamente, a gente colocou que tem esse confronto aí na Liga dos Campeões entre os dois times de Milão, né? A Inter e o Milan. E temos também dois semifinalistas na Liga Europa, né? Dois sim, times italianos aí, a Juventus e a Roma, se não estiver enganado, né? isso. E, então, assim, bom ver o futebol italiano nessa ascensão, essa volta, né? Uma ascensão aí no futebol europeu, né? É um bom campeonato italiano, e resulta nisso É, aí resulta por vagas nas ligas europeias na reta final, né? isso. Resulta em vagas maiores, né? Até porque o coeficiente fica cada vez maior sobre campanhas boas, enfim. E só lembrando também, tem esses 4 times e tem a Fiorentina também na semifinal da Conference League. Então, o futebol italiano está de volta para a nossa alegria, Temos né? só vou completar um finalista da Liga dos Campeões da Itália, né? Já garantido, né? E Isso. podemos ter uma final entre os dois clubes italianos na liga, né? Entre, entre Roma, a Europa League, Roma e Juventus. Muito bem. Vamos passar para o outro time aqui de Milão e o outro confronto, né? Roma e Milão, né? A cidade de Roma e a cidade de Milão. Charles, a Inter de Milão afastou a Roma, né? De vez. Sim, Porque uhum, agora acho que a Roma tem que focar na Liga Europa. sim. Pelo desempenho da Roma nos últimos 4 jogos, pelos resultados, pelos últimos 4 jogos da Roma no italiano, é, se, é, é concentrar todas as forças nas semifinais da Liga Europa para ela. Já que agora, pô, ela perdeu muito, né, muito espaço mesmo. Assim, então, é isso, né? Para Exatamente. ela conseguir a vaga direta para a Liga dos Campeões, né? Agora, pô, cair de rendimento na reta final dessa é difícil mesmo. E E por o outro Inter também é lado, outro que mostra força, né? Porque vem sim, tendo vitórias consecutivas. E a, essa semifinal, quarta-feira, vai ser sim, interessante ver, sim. hein? É a quarta vitória consecutiva da Inter de Milão, que deu Isso. uma boa sustentada para ela na tabela aí. Para ela, Só complementando aí, você pensa de um lado da Champions, uma semifinal de um clássico, né? E no outro lado, um jogo envolvendo Real e City, né? Com
com os elencos atuais que tem, né? Que jogos, que Exatamente. jogos. Dois grandes jogos aí. E no caso da Liga Europa, a Roma tem o Bayer Leverkusen, né? É acessível para a Roma, eu acho. Sim. Eu acho. É. E do outro lado tem Juventus e Sevilha, que já é um confronto mais pesado. Muito Uhum. bem. E assim, eu acho que a Roma agora tem que focar na Liga Europa, cara. Esqueceu o campeonato italiano. Né? Porque Não- não chega no top 4. Eu acho que não chega, não. A não ser que a Inter de Milão vença a Champions, ou a Inter ou o Milan, e aí sobra uma vaguinha para ela na Champions, na pré-Champions, né? Aí fica mais fácil. Bom, outro confronto que teve direto foi esse: Atalanta e Juventus. A Juventus ganhou por 2-0, pegou no finalzinho ali, já com aos 98, né? Fez o segundo gol, mas já estava encaminhada a vitória. E a Atalanta perde a chance aí de chegar próximo aos times ali da Champions League, né? Uhum. Ah, Deixou vazar essa oportunidade aí de chegar ao topo, né, Giovanni, da tabela. É a Juventus, que no meu entendimento usou esse jogo aí já como um preparo, visando aí as semifinais aí da Liga. A Juventus fez o dever de casa dela, né? Apesar de jogar fora de casa, né? Ela dever precisava de ganhar, Bérgamo. né? Ela precisava ganhar, né, o Giovanni? Precisava ganhar É, essa partida, não só para ganhar ritmo e moral para as semifinais da Liga, mas também para fazer aquela pontuação o máximo possível por causa daqueles julgamentos que a gente já falou aqui algumas vezes, que podem vir a subtrair pontos da Juventus. Então, ela tem que fazer a pontuação máxima para que, mesmo que esse julgamento seja contrário, ela não seja rebaixada no campeonato italiano. foi bom você falar nisso, porque com essa pontuação a Juventus, aliás, com essa vitória, a Juventus passa para segundo lugar no campeonato, passou a Lazio, né? E tem 39 pontos de frente para o 18º colocado. Então, ela tá ali, pertinho ali de conseguir o objetivo de ficar mais de 40 pontos à frente dos três que estão para cair. Mas enfim, vamos dar uma olhada na tabela, que aí a gente pode falar melhor. Antes a gente falar do Napoli aqui. O Napoli 83, já campeoníssimo, tudo certo, venceu a Fiorentina. A Juventus 66, passou a Lazio, que ficou com 64, perdeu para o Milan, né? E a Inter 63, fechando aqui o top 4. O Milan em quinto 61, a Atalanta 58 e a Roma 58, já mais longe, né? 5 pontos atrás Sim. da Inter de Milão. Bem difícil pegar uma Champions aqui. E aí tem a Meiuca aqui que não vai fazer mais nada. E aqui embaixo o Spezia, 27. 27 o Spezia, certo? 66. 66 a Juventus. 39 pontos de vantagem. Então ela Uhum. tá. Falta Se pouco, ela né? perder os Falta pouco. 40 pontos, hoje ela ainda cai. Só que ela ainda tem confronto com a turma aqui embaixo, com Verona, com Spezia, com Cremonese. Então a chance é grande de, mesmo perdendo os pontos, ela continuar na Série A. E a Sampdoria, 17 pontos, a Sampdoria deu adeus, né? Deu adeus, não chega Uhum. mais aos 30 pontos do Verona, só pode chegar em 29. A Sampdoria caiu, né? Só voltando aqui, rapidinho, voltando aqui, eu quero falar do Napoli. O Napoli fez um jogo amistoso, né, com a Fiorentina. A Fiorentina não quer mais nada no campeonato italiano. E o Napoli já ganhou. O Napoli fez 1-0 com Victor Osimhen. Esse gol é importante. Por quê? Porque Victor Osimhen, nigeriano, atingiu a marca de 47 gols e é, a partir desse gol, o jogador africano com mais gols na história da Série A Team. Passou o grandioso George Weah, hoje presidente da Libéria. George Weah fez 46 gols com a camisa do Napoli, quer dizer, com a camisa do Milan, lá no começo dos anos 90. Aquele Milan lá com Van Basten. Vocês sabem toda a história, né? Aquele Milan Uhum. gigantesco, né? De Carlo Ancelotti, enfim. E agora, Vitor Osimhen é o africano com mais gols na história do campeonato italiano. 47 gols. Nem todos com o Napoli, já passou por diversos times da Itália, né? Mas está aí registrada a história.
Só uma questão aqui sobre Atalanta e Juventus ainda. Teve uma homenagem que eu achei muito bonita, interessante, foi de Evair. Evair foi Ah, homenageado. Evair, grande ídolo do Charles aí, né? Que sim, fez aí sim. do Palmeiras supercampeão da Libertadores e tal. Evair atuou pela Atalanta entre 89 e 91, né? 2 temporadas. E é ídolo da Atalanta. E teve nesse jogo, foi homenageado aí com uma placa com a camisa 9. Lembrando que naquela época a Atalanta corria contra o rebaixamento, né? E o Evair fez com que a Atalanta ficasse 3 temporadas sem cair na série A Team. E só foi cair quando ele voltou, quando ele veio para o Palmeiras, né? Ele veio para o Palmeiras e aí na temporada seguinte a Atalanta caiu. Mas enfim, Evair fez 30 gols pela Atalanta e deixou a Atalanta ali no meio da tabela 2 vezes. Lembrando que naquela época ele concorria contra o Napoli do Maradona, né? Napoli do Uhum. Maradona, Milan do Van Basten, enfim, aí já era um negócio mais difícil. Muito bem. Thiago Saraiva, vamos falar do seu Manchester City? Manchester Aí City só, só a passos largos, né? só Passos Largos, mas o passo agora foi bem difícil de dar, porque ele fez 2-1 com 2 gols do Gundogan em cima do Leeds e perdeu um pênalti. Aliás, aliás, o Haaland pegou para bater a bola, só que aí o Haaland resolveu dar para o Gundogan para fazer o terceiro gol. O Gundogan perdeu o pênalti e o Guardiola meteu uma bronquinha no Haaland, falando que era ele que era para bater esse pênalti aí. Mas o City continua muito bem na parada, né? Apesar do resultado ter sido, vamos dizer, um resultado mais apertado, vamos falar assim, quando você analisa o placar, mas você olha aí as finalizações, os chutes, a posse de bola, essa superioridade do City aparece claramente. Apesar de 2-1 e apesar desse gol desperdiçado aí na cobrança de pênalti, vamos assim dizer, o City é bem superior ao adversário, né, ao Leeds. Então, assim, o City está com, como diria meu amigo Giovanni, agora já mais reconhecível do que antes, já está com os 9 dedos na taça, o City. Você sabe que tem gente que não me reconhece na rua? Sim, sim. É sério mesmo. É, eu passo pelo pessoal aqui e o povo não me reconhece, cara. O cabelão marcou, né? Marcou a Mas marca enfim, registrada. marca registrada. E o City ganhou 2-1 do Leeds que corre contra o rebaixamento, mas deu um aperto ali. Eu acho que esse título ainda está em aberto ainda. Acho que esse título ainda está É. em aberto ainda. E você acha, Saraiva, que o City tem condição de finalmente derrotar o Real Madrid? Porque já foi eliminado pelo Real Madrid diversas vezes, inclusive no ano Eu acho passado. que talvez essa seja uma das melhores oportunidades, Giovanni. Eu acredito que o City tem. O Real é o papão das Copas aí, né? Mas Sim, o City. O City tem um elenco muito bom esse ano e o Real resolveu, né? O Real não vinha, na minha opinião, apesar de estar aí na semifinal, não vinha tão bem como se esperava. Veio fazendo uns jogos mais ou menos, tal, e acabou chegando onde chegou. Agora o City já vinha um pouco mais, vamos dizer, harmônico, né? Vinha um pouco mais estável. Mas agora o uhum, Real cresceu, né? Os jogadores brasileiros começaram a aparecer, né, Giovanni? E isso faz todo o peso a favor do Real agora também, né? exatamente. Vamos passar aqui pro o Arsenal. O Arsenal resolveu ganhar, né? O Charles, é o seguinte: o Arsenal perde, aliás, empata com a turma lá de baixo e ganha da turma aqui de cima, né? É, Venceu o ro- Newcastle, um jogo difícil, porque o Arsenal sim, sim. precisou de um gol contra do Newcastle, mas ganhou. Uhum. Só que está um ponto Sim, atrás do, sim. do City com um jogo a mais, né? Uhum. O Arsenal, como diria, dando uma de Robin Hood. Robin Hood em É, inglês aí, né? Ó, é isso, tirando dos ricos, né? Tirando o pessoal lá da frente da tabela e distribuindo lá embaixo. Enquanto isso, a chance de título dele, que se ele tivesse feito o dever de ficou casa remoto. dele antes, bem, era para estar na frente do City, mas agora
que é foda, que esse jogo aí, como diria, foi um jogo equilibrado e tal contra o Newcastle. E é isso, o Newcastle teve duas bolas na trave, uma no começo do primeiro tempo, uma no começo do Uhum. segundo tempo. E como Poderia diria, complicar a foi. situação, né? É, mas é isso, né? Agora, como diria, né? Agora que o Arsenal viu que o City passou na tabela, ele está tentando dar aquele último respiro para ver se consegue ainda disputar o título. Tentando pressionar, né, Charles? Pressionar, falar, Sim, ó, se você tropeçar, eu tô na cola. sim, sim. O Arsenal torce pro a zaga do Real Madrid machucar o Haaland, né? Porque, Mas porque só assim pro City perder esse título, não é se possível. se o Real tivesse o Sérgio Ramos ainda, Ah, com lembrando certeza. aquela final contra o Liverpool que ele fez contra o Salah, Exatamente. aquelas chegadas lá. Com certeza, se tivesse, o Haaland ia estar no departamento médico depois. Mas, Uhum, enfim, o Arsenal está na cola aí do City ainda. Esse título aí vai ficar até a rodada 37, essa briga aí. sim. Pode ter certeza, apesar do City ainda ter um jogo a menos, mas é contra o Brighton, que é um time que ainda briga um pouquinho ali por, por vagas europeias, né? Então, Sim. É um o time que Arsenal ainda tem uma vai. chance. Uhum. Vamos ver, vamos Como passar diria o para frente Brighton. aqui. Quem poderia ter aproveitado essa derrota do Newcastle foi o Manchester United, mas o senhor De Gea resolveu presentear o West Ham, né, Thiago Saraiva? O Manchester United esse ano não está como aqueles que a gente conheceu há muito tempo, né, Giovanni? Ah, Tá mais tropeçando do que ganhando aí tem, nas rodadas tem, decisivas. tem 10 anos que ele não está daquela forma. Tem muito tempo, né? Pois é, E quando você pensa que vai firmar ali para brigar por alguma coisa, começa um tropeço após o outro, e aí fica difícil, como o Charles acabou de colocar aí também, né? Na reta final, onde você espera estar vencendo, para estar encostando, está aumentando a dificuldade dos seus adversários, está encostando na disputa, ele acaba fazendo o oposto, né? Começa a sofrer umas derrotas em um momento que não poderia perder e acaba se afastando ali de chance de disputar algum título, né? E às é. vezes complicando a sua vida aí pela disputa das ligas europeias, né? Lembrando que o Manchester United tem a FA Cup para a Copa da Inglaterra para ganhar, né? Ele joga contra o City, só contra isso, Ah, na final, só, né? Mas, enfim, ele tinha uma importância de pontuação grande em cima do Liverpool, agora perdeu essa gordura, hum, porque perdeu na quarta-feira o jogo atrasado contra o Brighton em cima da hora, o De Gea entregou a paçoca e agora o De Gea entrega de novo contra o West Ham que briga lá embaixo. Enfim, é complicado, né? Bom, por falar em Liverpool, o Liverpool se aproveitou muito bem da situação, né? Tanto no Newcastle quanto no Manchester United perdendo, o Liverpool foi lá e ganhou. E ganhou num gol que parecia um pimbolim, cara, né? A bola uhum. bateu em tudo que é lugar, vem, bate na barriga do Salah e entra. E Giovanni, só falando, mostra a importância, né? Nós falamos aqui no Hum, programa anterior a importância que o Salah fez, né? É o terceiro jogo, se eu não estiver enganado, agora a gente falou que foi o segundo semana no programa anterior, agora nós falamos é o terceiro gol seguido, né? E aí o Liverpool finalmente volta a reagir, né? Volta a figurar bem na tabela e nas competições, mostra aí uma Salah dependência, né? Exatamente. sim, Porque sim. esse gol do Salah ele lembrou muito aquele joguinho pinball, sabe? Né? Bola bate de um lado, bate do outro e vem, bate nele e entra. E aí o Liverpool ganhou só de 1-0, magrinho, magrinho, mas importante para chegar lá próximo do Manchester United. Sim. Giovanni, já E, Oi, diriam os sábios do futebol, tudo é colocação. exatamente. Tudo é ó, colocação. Exatamente. Bom, passando aqui, vamos só. O Tottenham também ganhou por 1-0. Importante, hein? Tottenham também ganhar, porque o Tottenham também está na briga ali.
Ganhou por 1-0. Gol de quem? De quem, gente? Quem? É o Furacão, né? De quem? Harry Gol de Kane. Harry quem? Kane se tornou o segundo maior artilheiro da história da Premier League com esse gol aí. Ele passou o Wayne Rooney, foi a 209 gols e agora está atrás somente de Alan Shearer, que tem 261 gols, né? Então, cara, o nosso Harry Kane vai passar o Alan Shearer sem dúvida alguma, mas daqui 2 temporadas aí. Só lembrando o seguinte, que a gente fala tanto do Haaland, o Haaland fez 35 gols, realmente é estratosférico, foi a pessoa que mais fez gols numa temporada de Premier League, mas o Kane tem 26. É muito também, né? Léo. O Kane tem 26 e a média dele todo ano é 25 por aí. E a idade dele já, já pesa um pouco mais do que a do Haaland nesse momento, né? E ele É, consegue manter esse futebol de alto nível, né? o Kane tem 26, cara. E é uma temporada fora de série com um Tottenham que não é fora de série. É muito abaixo do fora de série, Sim, sim. né? Deixa eu agora. Bom, Saraiva, você sabe quem voltou a ganhar? Ah, O não é o Chelsea, Chelsea. não, né? O Chelsea, depois de quase 2 meses, volta a vencer um jogo na Premier League. Ganhou de 3-1 E, em cima do Bournemouth, que e também não quer com mais nada três do gols, campeonato. hein? O Chelsea que é a grande decepção aí do campeonato inglês, né? Sem dúvida, sem dúvida. Sim, É, sim. só Não lembrando o fazia seguinte, que essa. gols, né? Não fazia pontos, né? A gente colocou isso aqui num programa anterior que o Chelsea não fazia pontos há mais de Não, mês, né, Giovanni? no mês de abril, o Chelsea fez um gol só. Hum, No mês de abril. Só que ele fez 3 vezes mais que o mês de abril. Você vê o tanto que o Chelsea é uma baderna. Agora precisa ver quem é que fica, quem é que sai, né? Nosso Thiago Silva parece que está voltando aí para o Fluminense, parece que andou falando umas coisas lá na imprensa inglesa que o pessoal não gostou. Enfim, botou a merda no ventilador, né? E aí, bom, pensei o ah, Bournemouth se assegurou na primeira divisão, né? Agora pensar no ano que vem, né? Pensar no ano sim. que vem. Agora tem umas coisas, tem uns jogos aqui que a gente precisa mostrar antes de mostrar a tabela. São os jogos lá de baixo, parece que estão mais animados que os jogos de cima, né? Olha aqui, Fulham 5, Leicester City 3. É um placar completamente expressivo, né? Para mim, o placar que derrubou o Leicester, infelizmente, porque eu gosto do Leicester. Uhum. Mas, cara, Ah, faltando 3 rodadas, ficou difícil a situação para eles, viu? E o Fulham 5-3, cara, que jogaço. E agora há pouco nós tivemos um confronto direto ali, Nottingham Forest e Southampton, foi 4-3. Nottingham Forest, Danilo fez um gol. Saudade, Charles. nossa, Danilo jogou esse tá demais fazendo hoje. muita falta. Aí o Nottingham Né? Forest praticamente derrubou o Southampton. Vamos ver a tabela aqui agora. A Premier League, rapidão. Assim, ainda tem alguns jogos atrasados. City, 1 ponto à frente do Arsenal, como a gente já disse, um jogo a menos, né? Lembrando que faltam 3 rodadas para acabar a Premier League e o City tem 4 jogos ainda para jogar. O Arsenal tem 3 apenas. Newcastle 65, Manchester United 63, Liverpool 62. Ó, foi ótimo para o Liverpool os dois perderem. Sim. Principalmente o United perdeu os 2 últimos jogos. O Liverpool conseguiu arrancar 6 pontos aí do United e entrar nessa briga aqui. Só lembrando que se o City vencer a Champions, o Liverpool entra, a quinta posição entra para a Champions também, né? Tottenham 57, Brighton 55, Aston Villa 54, mas já mais longe, né, da briga pela Champions. E aqui o meio da tabela, né? Fulham, Brentford, Chelsea 42, Crystal Palace e tal. E lá embaixo temos aqui o Nottingham Forest com 33 pontos. Eu, eu acho que o West Ham já está meio fora da briga ali, que ele está 7 pontos à frente do Leicester, Hum. faltando 3 jogos. Então, para mim, está meio fora já. Uhum. A Nottingham diferença é Forest, 9 pontos a serem disputados, 7 pontos de vantagem. é, o Nottingham Uhum. Forest com 33,
venceu um jogo importantíssimo hoje contra o Southampton. Everton 32 e o Leicester 30. Tá vendo? 30, faltando 3 jogos. Tá todo mundo aqui faltando 3 jogos. Eu acho bem difícil de tirar, até porque o Leicester tem Liverpool e Newcastle. Né? Então é Confrontos complicado. pesados, né? E o Leeds 30 e o Southampton 24. O Southampton mais 9 pontos com 33. Ele chega aqui no Nottingham Forest, tá praticamente morto, né? Praticamente morto. Então, é isso. A próxima rodada da Premier League, nesse final de semana, nesse próximo final de semana, vai apontar aí, bom, alguns jogos não, 10 jogos, né? O City contra o Everton, lá em Goodison Park, Liverpool. Everton brigando contra o rebaixamento, como a gente viu agora. Cara, é pro City vencer, né? Sim, O jogo não pode mais perder. sim. Quem quer ser campeão não pode pensar em perder nessa reta final. Sim, Pro é City time, vencer. é como o Thiagão fala, como o Thiago falou, um time que está disputando o título nessa reta final aí é ganhar. É ganhar. E por fim, e o Arsenal contra o Brighton. Brighton que ainda briga um pouquinho ali para tentar chegar É um jogo mais na Champions, puxado mas contra o Arsenal, né? Mas o Arsenal, se quiser continuar pressionando o Manchester, precisa vencer, né? precisa ganhar. Precisa Hum. ganhar, ainda mais que ele vai jogar depois, né? Então ele vai jogar sabendo o resultado. Uhum. Então Sim, ganha precisa ainda mais vencer, importância. né? Aqui temos o Liverpool contra o Leicester, como eu disse para vocês, lá no King Power. Jogo de vida ou morte para o Leicester e para o Liverpool também, em questão de chegar na Champions, né? É um Sim, jogo que ele que quer classificar não pode pensar em perder para um time que está brigando contra o rebaixamento, né? E o Leicester perder nem pensar. Nem Jogo pensar. Tem que ganhar interessante. esse jogo aí. Jogo um jogo interessante. de vida ou morte Segunda-feira. para os dois. Na segunda-feira. Vamos ver outro jogo aqui. Temos aqui o Chelsea contra o Nottingham Forest. O jogo vale só para o Nottingham Forest, para o Chelsea. Tanto faz. Hum, Lembrando que o Gustavo Scarpa está machucado, né? Então não joga mais na temporada. hum. Aston Villa e Tottenham. O Tottenham precisa chegar ali, tentar chegar mais próximo das brigas pela Champions, né? E temos também o nosso Manchester United com o Wolverhampton precisando se reabilitar. Manchester United depois de perder esses 2 últimos jogos aí. O Manchester United tem um jogo a menos ainda acho que é contra o Chelsea ou Liverpool, não sei. Tá aí, Manchester United, Wolverhampton. E o Newcastle, que está lá em terceiro, tem o Leeds. Leeds United contra o Newcastle lá em Leeds. Muito bem. É isso aí. Galera, primeiro bloco, fechamos ele. Agora é esperar para ver o que vai acontecer nas semifinais da Champions League e também da UEFA Europa League. Primeiro jogo, terça e quarta-feira Champions League, na quinta UEFA Europa League. E é isso. Vamos lá. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco para falar do que aconteceu naquele River e Boca. Alguém sabe dizer? Alguém... Vamos ver se alguém vai saber explicar. E é o seguinte, e também Campeonato Brasileiro, né? Parece que o nosso amigo aqui do lado, Charles, está dando risada, né? Porque quebrou a escrita lá contra o Goiás, né? Sim. Pois é. E é Quebrou isso. com toda a força, né? Bom, é isso aí. Até daqui a pouco, gente.